Olá, meus amigos, senhoras e senhores, mais uma vez com vocês. E hoje eu tô aqui na companhia de duas amigas extraordinárias, maravilhosas. Flávia Souza, nossa Masterchef. E a nossa sócia, Michele Cristina, tudo bom? Tudo bem, Dani. Obrigada pelo convite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos ótimos. Vocês estão com frio na barriga? Sim. Com medo das perguntas? Tá com medo das perguntas? Vou fazer perguntas aqui poderosíssimas. Meu Deus. Pode fazer? Pode fazer. Gente, maravilhoso demais. Estamos aqui na companhia da Flávia Souza, a ex-Masterchef. Agora é ex-Masterchef já. Agora 2020, né? 2020, já tem aí 3 anos. Já completando 10 anos de programa e já sou uma ex-Masterchef. Olha só, 10 anos de programa, né? Como é que pode, né? 10 anos. Estive lá semana passada, no final do programa, da edição de 10 anos que teve. Foi bem especial com outros ex-participantes. Aí eu entendi que eu sou uma ex-participante mesmo. Ai, tadinha. Mas é uma baita de uma experiência, né? Não, foi incrível, assim, não tem nem palavras. Eu acho que hoje, é uma coisa a maior loucura que eu fiz na minha vida, né? Mas valeu muito a pena. Vale muito a pena, né? Vale você se desafiar, né? Eu acho que pra mim, assim, me inscrever foi um desafio pessoal. Foi tentar mostrar que eu tenho controle. Na época eu tava com pânico, pandemia, um caos acontecendo. Só, verdade, 2020, 2020 foi um puro caos total. Também, né? no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia. E aí eu queria me provar que numa pandemia não ia dar conta de tudo, que ela não ia dominar, que eu conseguia ter o controle, pelo menos das panelas, né? Que legal. E aí deu certo, foi bem legal. Sensacional. Eu acho que isso é muito válido, sabia? Sim. Você se provar, você se colocar a riscos, né? Eu vi a Anitta falando um corte no podcast que ela falou assim, olha, não interessa se deu certo ou deu errado. Só o fato de você ter ido e se mostrado, você já tá acima de um monte de gente que não tem coragem e fica só no sofá. Criticando, né? Criticando. Exatamente. O maior hobby das pessoas hoje. Maior hobby. Deixa elas lá, fica lá no sofá enquanto a gente tá aqui. Coitada né? da Luísa Sonza com o Chico. Nossa, é bafão, né? Caraca, cara, que situação, Que situação. E todo mundo falando que é estratégia de marketing. Elas têm que ouvir a minha última convidada que tava aqui, que é a Sara Shiva, especialista em relacionamento. Eu tô precisando dela. Ela é especialista em relacionamento, ela fala como que você deve se comportar, como escolher a pessoa pra compartilhar uma vida. Que não é brincadeira, né, cara? Uhum. Ela vai ser a sua outra metade, de verdade. Né? E vou te falar, eu tenho 18 anos de casado. E o que realmente fica é o caráter, a personalidade, é o quanto que essa pessoa te ama de verdade pelo que você é, no dia a dia. Exato. Pelos seus momentos, eu acho, né? Exatamente. E estamos aqui com a sócia da Flávia Souza, Michele Cristina. Não sou do Masterchef, né? Mas ela que controla a porra toda, que me ajuda em tudo. Eu sou assessora. É minha assessora. Olha só. É a produtora, minha. Então vamos começar por você, Michele Cristina. Me diga um pouco de você, a sua história. Me diga aí como começou. Bom, sou nascida em Indaiatuba. Indaiatubana, raiz. Olha porta, só. porteira. Tenho 34 anos. Uma menina. Uma menina, uma jovem. Uma jovem. Flor da idade. Na flor da idade. Eu tô com a Flá, com a agência Flow. Legal. A gente vai fazer 7 anos agora em dezembro. Um bom Casamento, tempo, hein? A gente 7 tem anos 7 é anos de um bom casado. tempo. Um bom tempo. 7 anos. Assim, com espaço, né? Com espaço físico. Porque antes a gente atendia em cowork, eu e ela, fazendo reuniões em cafés. Mas Legal. com espaço físico, a gente tá 7 anos já. Sensacional. Então, é uma empresa já sólida, muito sólida. Hoje em dia, eu acho que a gente já passou por várias etapas, né, dentro do empreendedorismo. Na verdade, a agência, ela tem 7 anos, mas nós estamos no mercado desde 2012, né? Então, a gente começou 11 anos. 11 anos aprendendo dentro de agência mesmo, passamos por outras agências. E aí, com a Flow, há 7 anos. Então, a gente já viveu de um tudo, né? A gente se conheceu na faculdade, né? Então, Que primeiro legal. dia de faculdade, trote, a gente amarrada juntas. Sério? Alguém falou, vamos ter que se Aonde vocês encontrar fizeram nessa a vida. faculdade? Nós fizemos CUNSP, em Salto. Em Salto, aqui em Salto do lado. Do ladinho. lado, um salto. Um salto. E a aí gente foi vocês cancelar. se encontraram na faculdade. A gente se conheceu na faculdade ali, no trote, aí era um grupo, né? Então, a gente acabou criando afinidade, eu, ela e mais algumas amigas. E a gente nunca pensou em empreender, né? No começo a gente queria ir para São Paulo, a gente queria trabalhar nas maiores Sonho de agência, agências. grande. Sim. Então, esse era o nosso sonho na época. Mas a gente sempre, né, dentro da faculdade, né, tinha uma ECA, né? a ECA, que era como se fosse uma agência experimental. ECA? A A ECA. A ECA. Agência Experimental de Comunicação e Arte, era isso. E nós sempre trabalhamos nas mesmas agências dentro do projeto.
E logo no primeiro ano de facul, a gente já entrou numa agência. Eu iniciei com a parte financeira, secretária, nada... Na época não era nada muito específico, assim, dentro da agência, mas já vivendo esse universo. E logo em seguida teve uma oportunidade, uma vaga. Aí a minha entrou também e a gente começou a trabalhar juntas na mesma agência, né? E como é que é vocês duas trabalhar? Aparentemente, imagino que você é mais controladora, gosta de estar com as coisas mais no controle. E ela já é emoção, ela é... Essa é uma Como é que é? borboleta. Uma borboleta! Como é que é isso? Olha, é realmente um casamento. Eu e a Flá, a gente tem perfis diferentes, né? Então, a Flá, ela é mais comunicativa, ela vai, ela fala, ela gosta de aparecer, ela gosta de conversar. E eu já sou mais na minha, eu tenho vergonha, tipo, é meu primeiro podcast. Tá com vergonha de estar aqui? Tô com vergonha. Ah, Michelle. Frio na barriga. E, então, tipo assim, quando é alguma coisa que tem que dar as caras ali, a Flá tá sempre indo. Eu vou, eu apareço pouquinho, mas ela realmente vai voando, sabe? Tipo, eu vou, mas eu acho que eu sou um pouco mais controladora, pé no chão. Mas é essencial ter alguém Sem como dúvida. ela, assim, porque... Justamente pra mostrar, pra direcionar. Porque às vezes a gente vai voando, e não só no trabalho, na vida. Porque né? apesar... Nós somos sócias, mas não somos amigas. Nós somos irmãs, nossos pais, meu pai, minha mãe. Chama de Chama filha. de filha. Quando vai Que apresentar, legal. é a minha filha mais velha. Então, Uma filha adotiva. a filha adotiva. Que Então legal. a gente tem essa relação bem profunda, assim. Acho que pra tudo, em todos os pilares, na família, espiritual, no trabalho. Então é importante ter alguém como ela, porque se deixar, eu vou. Mas é assim, a gente tem perfis diferentes, mas muito ideias. igual. Então, bem tipo, a gente alinhadas. se complementa. Se eu olhar pra ela, ela Sensacional. sabe o que eu tô pensando, ela sabe o que eu vou Os falar. valores, os e a princípios mesma são os coisa. mesmos. Até mesmo é muito bacana. Eu gosto muito de fazer a parte comercial, eu e ela, assim. A gente realmente é muito boa nisso. Porque às vezes a gente tá com cliente e Sabe quando você... Tipo, eu fiz teatro, né? Então no teatro a gente tinha as deixas. E aí é um negócio de olhar, assim, de Ó, que olhar e legal. falar, meu... Aí ela vai e ela fala exatamente Nossa, eu o acho que precisa ouvir. sensacional isso. Então a gente tem essa troca. Esse link, olhou, já pegou, tchau. Já sabe, até, tipo, de repente, o cliente tá pedindo uma coisa que não vai rolar, é absurdo, não tem como. E aí a gente já se olha e já vai. Então a gente se complementa, tem muito dessa troca. É o flow, né? É. O nome da agência significa justamente Eu isso. vejo razão e emoção. Ai, mas tem emoção aqui Tem também, emoção bastante. É, só a sou blusinha aí toda de razão aqui, de não. pantera aí, mostra que tem um lado assim. Pô, tem, todo Não, mundo legal acha que a minha demais. carinha... E me fala a sua trajetória particular de vida. Brevemente. Minha trajetória de vida, eu posso falar. Bom, meus pais eram casados, né? Eles se separaram, eu tinha 12 anos de idade. Olha. Eu fui criada com o meu avô e a minha avó, que são pais da minha mãe. A minha mãe trabalhava fora, eu ficava muito com a minha avó, então com ela eu aprendi muito sobre cuidar da família, do lar, das pessoas. Fazer limpeza. Pô, sexta-feira, 12 anos de idade, vou ter que fazer faxina. Nossa, é verdade. E a minha avó me obrigava muito a isso. Hoje eu entendo, antes era muito chato fazer isso. Hoje eu entendo que era um zelo, um cuidado me preparando pra vida, né? Então, fazer comida, ela me ensinou muito. Passar roupa com 13 anos de idade. Nossa, gente, é uma propaganda pra casar. Por Não favor, é? quem precisa Nossa! casar com essa moça. É a propaganda que você quer? Não. Então, tipo, eu fui criada pelos meus avós e a minha mãe. Minha mãe separada, com 3 filhos. Então, ela tinha que trabalhar fora pra nos dar o essencial, né? Que era curso, roupa, comida e tudo mais. O meu pai foi morar em São Paulo, ele teve um outro relacionamento. Perdi minha avó com 15 anos de idade. Com 16 comecei a trabalhar, bem novinha. Então, desde então, sempre trabalhei, tive minhas coisas. Só para passar rapidamente. Hoje meu pai é falecido. Ele faleceu faz 2 anos. E eu tenho minha mãe, que eu cuidei por muito tempo e cuido até hoje. Minha mãe tem Alzheimer. Ela tem quantos anos? Minha mãe tem 71. E ela tem Alzheimer desde 2016. 2014 iniciou. 16, 17 ele deu faculdade, né? uma aprofundada. Nossa, que Então, quem cuidava muito dela era eu e meu avô, né? Porque eu morava lá com eles. E eu cuidei muito. Então, esse meu estilo proteção e cuidado vem muito disso. Então, tipo, Verdade. a razão, eu tinha o controle de tudo, né? Das coisas. Então, a minha mãe, ela tem Alzheimer. Hoje ela mora numa clínica, porque eu perdi meu avô ano passado. E sozinha eu não daria conta, né? Meus Sem irmãos dúvida. também morando fora, com um filho pequeno. Aí a gente colocou ela numa clínica. E hoje eu tenho minha mãe, que tem Alzheimer avançado. Meu pai já se foi. Moro sozinha, tenho um gatinho, um cachorro. Essa é a Parabéns, minha viu? trajetória. A Ela é gente não incrível. a gente não consegue, né, olhar uma caixinha e ver tudo que tem, né? É. E, poxa, ó,
Você passou brevemente, já mostrou o quanto que você é extraordinária de verdade. Obrigada. Parabéns pela sua postura, por ter enfrentado tudo isso que você enfrentou e tá aí de pé, lutando, batalhando, ter honrado sua família. Eu acho que esses desafios que a vida te coloca é mais por evolução. Entende? Tipo, a gente não carrega nada do que a gente não consegue, né? Então a vida às vezes te obriga a amadurecer, a crescer. Então eu poderia, ai, coitada, me passar de coitada, mas não, é a vida. Então cada um tem o seu fardinho e você tem que fazer dele o melhor. Fardinho, tá bom. É legal que as narrativas mostram como é que a nossa mente tá pensando. Você falou fardinho, ou seja, tá legal, porque você consegue levar. Sim, já me adaptei. Às vezes você fica, né, perguntando por que comigo, por que com ela, por quê. E então você vai morrer com essas perguntas, ou você aceita o fluxo da vida, cada um tá aqui por um propósito, e esse é o nosso. Então, sensacional. Essa é a minha trajetória e me dedico muito à Ao minha trabalho. família, né? Minha mãe, meus irmãos também, ao meu trabalho, meus amigos. Isso reflete bastante na agência, né? Semana passada mesmo, quando a gente estava se despedindo de um funcionário, um deles falou sobre essa questão do cuidado, né? Que eles entendem agora o porquê do cuidado que ela tem com o time, sabe? Pega no Que ela pé pega no deles. pé e enche o saco e vai lá. Só que tem um porquê. E esse porquê tem a ver com a trajetória Sim. dela e tem a ver... E reflete hoje na agência, né? Então, eu acho que a gente honra muito, tem muito valor à história dela. É o que ela leva. Sensacional, verdade. E você, Flávia Souza? A Flávia Souza. Veio de Campinas. Nasci em Campinas, mas eu acho que eu devia ter nascido na praia. Acho que eu sou uma Errado. caiçara. Queria ser Desde que eu te caiçara. vi agora, você tá mais moreninha, né? Então, eu sempre fugi pra praia. Meu sonho ainda é ser caiçara. Mas nasci em Campinas, moro em Indaiatuba desde pequena. Minha família é um pouco do Mato Grosso, Olha só. Bahia. Tem um pouco de Minas também, São Paulo. Então, uma mistura de tudo. Tenho 29 anos. Também sou filha da Leila e do Jorjão, aqui de Indaiatuba. O nome Leila é nova, né? Ela é nova. Na verdade, o nome da Leila é Aureliana. Te Ela vai te peguei, matar. Aureliana. Ela vai me matar por isso. Só que ela tem um nome artístico igual a mim, entendeu? Olha então, ela é só. Leila. Aí ela se apresenta como Leila. Eu Mas... falei Leila, pô, Leila é bem jovem. E ela é linda, maravilhosa, É. né? Perfeita. Tenho o Henrique, tenho 3 irmãos, né? Meus pais são separados também desde os meus 5 anos já, tem aí uns Olha só. 24 anos. E hoje meu pai tem outro casamento, e ele teve outros relacionamentos, e desses relacionamentos, as esposas que ele teve... nossas esposas, né? Ele teve 3 casamentos. É, uma Pra galera minha mãe passou foram aí, né? 3. Mas eu tenho os meus irmãos desses casamentos, que não é Consideração, filho né? dele, né? São de consideração, mas como cresci, eu fui presenteada com esses irmãos, né? Então hoje eu tenho meu irmão mais velho, e o Henrique, que é da minha mãe, e o Murilo, que é o mais novo. Eu sou comunicativa, adoro falar, adoro uma câmera, adoro aparecer, Olha de que mim. legal. Mas tenho dificuldade também. Também sou tímida. E tava no Masterchef lá, então você tava ali no Não, céu. eu tava com desespero. A hora que eu Sério? cheguei lá, aquela porta abriu, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Onde foi que eu me meti? E aí aquela câmera aqui, e aí eu cozinhando, e do nada Pressão. brotava 3 entidades lá, que eram os jurados na minha frente. Sério? Um Verdade. desespero, aquilo, pressão. 2020 era o Fogaça, o Jacan. Foi a era última a temporada Paola. da Paola. Foi perfeita, assim, porque foi Puta, um time massa, né? demais. Original, né? Original. original e de fábrica. ela é incrível. Tive a oportunidade de conhecer a Helena e o Rodrigo na semana Legal. passada, mas foi incrível, assim. E aí passei pelo Masterchef na pandemia, mas sou técnica em logística. Trabalhei com logística, mas não me encontrei. Na logística eu descobri o marketing empresarial Legal. e fui parar na publicidade. Fiz teatro, me formei em publicidade, sempre fui dentro da agência, eu sempre fui da parte digital, né? Então, do marketing digital sempre foi algo que eu me interessei bastante. Hoje já mudou. Hoje, a gente tendo agência, a gente é um pouco severino, né? A gente administrativo, faz um pouquinho de financeiro, tudo, né? jurídico, Sabe de tudo. atendimento. Amo cozinhar, amo praia. Eu descobri um refúgio, ao mesmo tempo que a minha parte... Todo mundo tem uma válvula de escape, Sim. né? Então, aí foi onde eu me encontro e me centro um pouco, sabe? Então, Dá uma energizada, né? dá, e aí você vai vendo a vida de outro jeito, Sim. sabe? Tipo, eu acho que aqui, por conta da correria, a gente vê, né, tudo muito no Muito piloto rápido. automático. A questão de pessoas também, né? Eu me vi num momento ali, eu tava tendo essa reflexão semana passada, por isso que eu tô falando isso agora. Mas eu tava me vendo ali num ritmo que você tem, né, a futilidade, você tem coisas ali que, tá todo mundo, né, querendo um monte de coisa e tem que resolver. E aí você vai lá e você conhece pessoas que vivem aquilo, aquele senso de comunidade, É, né? de parceria, de simplicidade, humildade, assim, isso é uma coisa que me encanta bastante. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
como que vocês se encontraram? Como é que vocês sabiam que vocês iam fazer publicidade? Ou como é que foi esse encontro? Nossa, o meu, que na verdade eu sempre quis ser atriz. Eu sempre quis artes cênicas. Então eu amava teatro. E meu pai falava, pô, não, esse negócio não dá dinheiro, não dá pra fazer teatro. Vai procurar alguma coisa aí que te dá dinheiro. Alguma coisa que dá dinheiro, minha filha. Aí eu fui pra logística. Aí falei, pô, esses números Não aqui dá não dinheiro. estão entrando na minha cabeça, não vai dar dinheiro, porque eu não tô entendendo. E aí eu fui visitar a faculdade, eu queria fazer rádio e TV, porque eu sempre gostei de produção, sempre gostei de estar, né, dessa coisa de câmera e tal. Mas eu conheci uma diretora de comunicação e ela falou, meu, esse negócio é publicidade, então se inscreve em tal coisa. E pro meu pai, eu fui fazer o vestibular e me inscrevi em comércio exterior. Quando eu passei, eu me matriculei em publicidade e como eu pagava a faculdade porque trabalhava e até então era eu que pagava, eu fiquei 1 ano fazendo publicidade e propaganda sem meus pais saberem. Nossa. Aí eles só souberam quando começou a pesar e não dava Eles tiveram mais. que pagar. Aí eu falei, gente, eu preciso de ajuda. E eu Eu tô tô fazendo fazendo. publicidade. Aí eles ficaram orgulhosos, porque, É? tipo, eu fui atrás de algo que eu realmente queria, bati o pé e falei que é isso e foi. Coragem. Mas me encontrei, mas que, na verdade, eu nasci pra esse negócio aí mesmo. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Sensacional. E você, Michelle? Bom, eu sempre quis fazer veterinária. Desde pequena, eu pensava muito em fazer veterinária, mas quando você cresce, você vai ver que a realidade... É outra. É outra. Ah, O curso era muito caro e eu não tinha como pagar isso naquela época. Aí, eu, desde pequena, sempre gostei de ler. Sempre fui muito curiosa. Tipo, comercial de TV, filme, essas coisas. Sempre foi meu forte. Acabei pesquisando, tanto que quando eu fui fazer a faculdade, a gente se inscrevia em 3 cursos, né? Fazia a prova e publicidade era a minha última opção. Aí quando, né, eu Era a passei... última. Era a última. Aí eu olhei ali e falei, meu, dos 3, qual é a minha cara? Eu falei, publicidade. Quando eu assinei, eu falei, cara, eu tô assinando uma coisa pro resto da vida, né? Tô estudando uma coisa. olha o que a gente pensa, né? Pro resto da vida. É. Como se a gente não pudesse, Não pudesse né? mudar no meio do Mudar caminho. de carreira. E... Mas o que você pensou, muita gente Muita pensa. gente. pensa. Porque, tipo assim, você tá decidindo o seu futuro, né? Tipo, você sai da escola, você vai pra faculdade, é ali a tua carreira, né? Você tem que decidir. E eu escolhi publicidade, me identifiquei, assim, super. Gosto muito bom. da área. A gente, até no meio do curso, a gente pensou em mudar pra rádio e TV, porque a gente acabou Gosta conhecendo disso, mais. É. Então, tipo, a produção de rádio e TV era muito legal. É. Mas a gente falou, não, publicidade. E me apaixonei, gosto, é algo que eu faço de coração, que, tipo, meu, se tivesse que escolher novamente, eu escolher publicidade e propaganda. Sensacional. E agora me diz aí, como foi sair da faculdade e dar o start na empresa de vocês? Porque a gente sabe que não é fácil. A gente fala que se fosse pra, acho que exemplificar a nossa história, né? Acho que tinha que pegar um mapa do Google, de Indaiatuba e região, e nós duas, um pinzinho e outro pinzinho. E aí todos os lugares que a gente passou, assim. Porque a gente começou meio que pra começar a empreender, né? Depois que a gente saiu da faculdade, entramos numa agência, trabalhamos Não, lá. na verdade, a gente já estava na agência na A gente faculdade. ficou 3, 4 anos É. na agência. E quando a gente se formou, foi aí que a gente acabou saindo da da agência. Ah, tá. E aí cada uma foi pro teu projeto, eu fui trabalhar numa startup com outra agência, ela foi fazer outras partes de consultoria também. E aí um dia um cliente que nós atendíamos nessa outra agência falou: "O que vocês estão fazendo? Onde vocês duas estão?" Porque a gente é muito... Em publicidade, você trabalha em dupla, né? Dentro de agência. Então, Legal. criação, o atendimento, ele sempre tá ali com todo o time. Ah, tá. A Mia, ela era o atendimento, então... E eu era do departamento de marketing digital. Então, acho que a gente tinha muitos clientes em comum, então a gente sempre tava junto. Tinha essa troca. É, eu e tinha uma ela, troca né? muito No boa. trabalho. Ah, e a gente estudava e trabalhava juntas. Então, a gente Então tava era junto. das 8 às 11 da noite juntas. Nossa. Era um relacionamento, É um assim. relacionamento. Aí a gente não podia brigar no trabalho pro cliente, a gente chegou a ter essa conversa. Que a gente Olha. brigava e ia emburrada pra Aí a faculdade. gente chegava na faculdade, a gente não se falava, até que chegou um dia que a gente falou: não, a gente precisa aprender a separar o que é do trabalho fica no trabalho, e aqui nós somos Maturidade, hein? amigas. Demorou um pouquinho, porque eu sou Mas um pouco foi. difícil. Aí esse cliente procurou, né, por nós. Por nós, queria saber o que a gente estava fazendo, a gente contou por cima o que cada uma estava fazendo. Ele falou, viu, vamos marcar uma reunião. E era uma marca grande que a gente adorava trabalhar. Legal. Aí a gente falou, vamos. Vocês estão com a agência? Sim. Ah, e vocês têm equipe? Temos. Nossa, esse blefe é muito bom, gente. Sempre funciona. E, Sério? então Tem uma vocês têm equipe uma top, estrutura? vixe. Não, claro. Ah, então será que vocês podem ir na agência, no escritório tal dia pra apresentar a agência de vocês? Claro. Claro. E era, tipo, no dia seguinte. Aí a gente olhou uma pra cara da outra e falou, meu Deus, Nossa. ferrou. Aí a gente tava no quarto da minha casa, né? Ela numa cama, eu na outra, eu no computador, ela na outra. A gente, ferrou. A gente precisa montar uma agência agora. Qual é o Qual o nome? nome? Aí começamos. Gente.
E na época, eu como você conta? Na época eu tava num mood, assim, que eu queria aprender sobre yoga, meditação. Tinha um motivo, tá? É que assim, meu coração, eu me apaixono muito, assim, né? Então eu tava apaixonada naquele momento. Ela Eu mudou me de apaixono personalidade. muito, é. Eu me apaixono muito. Aí eu resolvi que eu queria meditar, porque o rapaz daquela época meditava e tava me chamando. Eu falei, amiga, você vai comigo, vamos. Olha só. Gente, eu fui pra muitas aulas de respiração, yoga. E é bom, hein? Ela entrava em desespero. Eu É sou bom hiperativa, respirar. tipo assim. Tipo, às vezes eu falo, meu Deus, eu já perdi o controle da minha respiração, porque me dava um pavor. E aí a gente aprendeu que flow era um estado que você, quando você tá conectado, né? Que você tá focado naquela concentração. Estado flow, né? Tem isso, né? Estado flow é quando você tá concentrado em algo que te dá puro prazer. Eu falei, pô, o que dá, né? A gente falou, meu, que tem mais flow, que mais dá prazer do que a nossa conexão, a nossa sintonia, a nossa amizade. Nós gostamos do que nós fazemos e olha só a oportunidade que a gente tá tendo. Então, a agência vai se chamar Flow. Quem Flow, falou? agência digital. Foi nós duas, Foi nas né? duas. Olha Tipo que assim, a legal. gente começou a falar e jogar palavras. Flow. E flow. E Flow ficou, e aí no Flow, e aí a gente Aí começou colo- a fazer piada com a música. Aí colocaram o nome da agência nesse mesmo dia que Foi, o cara ligou Esse pra mesmo vocês. dia. Nesse mesmo dia. A gente ligou pra um amigo, que depois entrou com a gente no Uhum. projeto, né? E ele falou, cara, você precisa montar um Um logo, logo a e apresentação, uma é apresentação. essa, mas assim, o prazo é hoje. Mas como assim? Meu, monta hoje, que amanhã, se der certo, a gente te conta e você vai virar nosso sócio. Aí ele fez, aí a gente foi fazer a reunião com o cliente. Foi super legal a Foi. reunião, foi bem Foi legal. bacana. Mas ali a gente viu que, tipo, a gente não Nosso tinha blefe não ia dar estrutura. certo. Então, tipo assim, a gente tinha muita vontade. A gente ia Claro. conseguir. Era um sonho e uma vontade. É, a gente tinha um sonho. E a gente não tinha estrutura, e o cliente acho que também viu que a gente não ia conseguir atender. É. E acabou que não vingou, né, essa empresa, mas ali Nasceu o flow. nasceu o sonho. E na época, a gente também estava trabalhando com eventos de cerveja artesanal. Eu estava nesse ramo de produção de eventos. E, meu, a Mi estava comigo também. A gente tinha essa produtora, junto com mais 2 amigos. E a gente foi conhecendo um monte de gente, sempre com contato. O evento trazia 10 mil pessoas. Foi um evento que a gente Nossa. Foi muito realizou. legal. Foi muito legal. Foram 3 anos só de cerveja artesanal. Foi quando o mercado começou a fomentar. Muita né? gente deve lembrar que foi Mestre Cuca. Mestre Que Cuca. show. A primeira vez que o Outback veio pra Indaiatuba. Foi Olha no que Tênis legal. Clube, foi muito Foi legal. muito legal. Então, ali a gente teve conexões com várias pessoas e tal. E aí foram surgindo oportunidades como agência. E a gente foi entrando nesse mercado. E aí, na época, nós duas não tínhamos carro. Então, a gente ficava andando a pé pra tudo quanto Não é tinha dinheiro. Não existia Uber. Não tinha Uber. Nossa. Era táxi. Tá Ai, tudo gente, uma parece reunião. que vocês têm 50, 60 anos. Então, mas há 7 anos atrás, Era tudo mato. era tudo mato. Não tinha Uber? Não tinha. Quando a gente começou a fazer faculdade, tava começando o Instagram e o WhatsApp. É, A Facebook parte tava digital começando a tava estourar. começando também, assim, os trabalhos de publicidade dentro da parte digital. Tinha o Orkut, que tinha falecido na época, É. o Facebook tava entrando, começando, o Instagram tava ali. Engatinhando. Então, Até tipo, na agência que a gente trabalhava na época, Era era uma off, agência né? off, que estava começando, tipo assim, os clientes não tinham conhecimento do que era uma fanpage para uma empresa. Então, acho que é uma das coisas que eu fico muito feliz, que para essa agência, eu que implementei o departamento digital ali. Então, era uma coisa que não tinha, então estava começando muito, né? A gente entrou de cabeça bem nessa época. E foi muito legal, porque aí a gente foi adquirindo muito conhecimento, assim. E aí o Flow, então, nasceu de uma oportunidade, de um É. trabalho. Vocês não largaram mais isso. não, a gente Não não largaram essa fechou ideia. com esse Não fechou o cliente. trabalho, mas não... Mas a gente falou, pô, a gente tem alguma coisa aqui. O que você é boa? Eu sou boa nisso. E você? Nisso. E a gente tinha um parceiro que também fazia a parte de criação. A gente começou a ver a oportunidade e apresentar a Flow. Aí fechou o primeiro cliente, que Ó. era um job. Pô, foi legal, fizemos a nossa entrega. A gente foi fazendo com alguns clientes até que a gente fechou o nosso primeiro FII mensal, que foi um contrato de 1 ano. E aí, Legal. esse contrato de 1 ano foi dando outras Já dá um alívio, hein? oportunidades ali pra gente. É tipo assim, você começa, né? Fala, pô, que Acreditar, né? legal, a gente É. tem um cliente. Então você já vai, aumentando suas metas. Mas a gente se ferrou muito até aí, porque Antes Antes disso, disso, né? né? Antes de ter a Flow. antes de ter o espaço físico da Flow, nós ficamos um tempo em coworking, em café, Ficam rodando fica pra tudo que é rodando. lugar. Encontramos Qualquer lugar é um- escritório. Qualquer lugar é escritório. Encontramos um suposto sócio que... todo empresário, todo empreendedor tem ali umas quedas, né? Nós Charlatão. tivemos algumas. E esse foi um que impactou muito. E eu acho que se hoje a gente pudesse... Acho que isso faz parte da nossa história. Porque o cara era um estelionatário, assim, comprovado, com processos abertos. Era de Brasília.
veio pra cá com um projeto, um plano de negócio perfeito, que não tinha falhas, assim. Se a gente olhasse pro plano de negócio, era muito promissor. E a gente, oportunidade, vambora. Entramos, demos nossa linda cara a tapa, fechamos 6 clientes, trouxemos uma galera que nós conhecíamos na época. E o cara pegou toda a grana e saiu vazado, sumiu. Que ele pediu cheque e foi embora. Foi um caos. E a gente ficou. E a gente trabalhou por 6 meses para esses clientes, sem receber, a grande maioria. Mas porque a gente sabia que era o nosso nome e a nossa cara ali. Pra poder honrar. Lógico, E isso depois refletiu. E nada mais justo, né? Porque viraram clientes nossos nada mais depois. justo, porque, tipo, a gente também tinha sido enganado e o pessoal também. E houve um pagamento, né? Eu olhei pra Flá, falei, vamos seguir com o que era combinado. A gente honrou com isso. Foi bom, porque eu acho que isso ajudou a gente a formatar a agência, né? Parabéns, porque a gente foi treinando, querendo ou não, testando um formato de agência com esses clientes que deram oportunidade pra gente. E depois de 6 meses, eles viraram nossos clientes mesmo. Aí. Que sensacional, né? Quantas empresas aí, com certeza, ele ia falar, olha, sinto muito, eu vou ter que abandonar o projeto, porque o cara que fez, o cara saiu, não vou conseguir bancar. E vão embora mesmo, tá? Sim. Parabéns por honrarem, né? Que maravilha, hein? Com certeza essa força que vocês têm hoje, essa motivação, vem até disso. Foi. Essa barra que vocês enfrentaram aí e superaram, hein? Foi fácil? Não foi, não, porque a gente sofreu 6 muito. meses sem receber, cara? 6 meses, a gente nunca teve patrocínio, nem nada, nem ninguém que falasse, não, vamos lá, a gente paga o aluguel da sala. Não, a gente ficava fazendo conta. A gente precisa fechar um contrato que pague a nossa sala. Então, beleza, fechamos. Aí esse contrato era o valor da sala, esse dinheiro não vinha pra nós. Agora vamos atrás. E aí, por muito tempo, a agência era só nós 3. Muito tempo a agência era eu, a Flá e um designer. Então, tipo assim, era só nós 3 que trabalhávamos, então a gente pegava trabalho, a gente fazia muito, tipo, eu fazia redação, a Flá fazia parte de investimento, então a gente se dividia em muita coisa. Então a agência foi, por muito tempo, nós 3, 4 pessoas, então ela foi muito pequena. A gente teve um aumento e um crescimento na pandemia. Olha, na pandemia. A pandemia foi surpreendente, assim. Olha só. Porque foi um boom que a gente teve que olhar uma pra outra e falar, cara, a gente não dá mais conta. Contratos, assim, propostas cliente que a gente tava prospectando há muito tempo, procurou a gente falou, então agora vamos montar uma equipe? Vamos. E aí a gente falou, bora. E aí esse negócio de aprender a lidar com pessoas, né? Daí começa não é pessoas, problema, mas é o novo desafio. Né? Porque, tipo, quando tava na nossa mão, era controlado, né? Tinha uma outra pessoa ali e tudo mais. Mas quando entra mais um time, aí tem todo um sentimento, tem todo um trabalho novo que nós não sabíamos, né? Não é os hard skills, né? Não são competências técnicas, são competências emocionais que são difíceis, né, de lidar, né? E é muito difícil, porque, primeiro, são várias questões, né? A questão de ser líder, de você ter uma postura de liderança e conseguir separar o seu pessoal, porque não é da gente. A gente tem, durante muito tempo, a gente criou uma proximidade com o nosso time, que chegou um momento que a gente olhava e falava, cara, a gente não tá com um time, a gente tá trabalhando para os nossos amigos. Uma galera aqui porque, que... tipo, a sensação que a gente tinha era uma troca essa. muito grande. Eu e ela, a gente não conseguia dar bronca. A gente brincava, tal, mas a gente não tinha essa postura de, viu, sou chefe. Sou dona da empresa, então a gente não Demorou tinha um tempo. Só que também foi muito diferenciação. importante, assim, acho que todo mundo que passou pela agência, hoje a gente tá com uma equipe de 14 pessoas. Legal. Então, acho que todo mundo que passou ali foi muito essencial, porque desde a primeira vez que a gente teve que demitir alguém, isso nunca tinha acontecido, a gente chorou, foi Meu horrível. Deus. Foi uma sensação. Como é que vocês corriam atrás de trabalho? Eu e a Flá sempre fomos o comercial. Então, tipo... A gente nunca precisou investir. Muitos dos clientes vêm por indicação, vieram por grande indicação. A gente também participou de vários encontros de empresário. Grupos Então, de empresários. network, nossa, assim, a gente sempre fez isso. Então a gente vocês sempre tá envolvida. Sempre teve um network. Sim. Vocês frequentam grupos, ou frequentavam grupos, que ficava rotacionando o trabalho de vocês. Sim, a gente sempre procurou estar envolvida meio que em tudo, assim. Então, grupo de empresários, aí cliente, a gente sempre procurou ter uma relação muito próxima com os nossos clientes, porque dos nossos clientes sempre surgiram grandes oportunidades. Como é que é essa relação próxima com os clientes que vocês fazem? Cara, eu acho que chega um momento, né, que... Eu acho que é natural. É. A gente, tipo, a gente envolve muito o cliente dentro da agência, principalmente processo, com né? o time. É. Então, tipo, a gente veste a camisa. Quando a gente fala assim, pô, esse é nosso bar. Tipo, é nosso. A gente tá dentro do projeto, a gente tá dentro
do escopo ali, então é nosso. A gente realmente Legal. abraça a empresa, veste a camisa A e gente é não fecha natural os uma olhos, né? troca. Tipo assim, deu sexta-feira, deu 6 horas, vamos fechar o olho e seja o que Deus quiser, se é problema, não. É. Chega um momento ali que, às vezes, poxa, hoje mesmo, eu fui ter uma reunião, era pra ter uma reunião do trabalho, e chegou um momento que eu tava conversando e ela tava desabafando sobre a sobrecarga que ela tava tendo. E aí eu entendi que, tipo, não era o trabalho que a gente tinha que conversar ali agora, que talvez ali naquele momento eu poderia falar com ela de outra coisa. E tá, depois quando for a hora pra gente falar do trabalho, vai fluir melhor. Então eu acho que essa Legal, né? relação que a gente cria, além de trazer confiança pro cliente, é muito gratificante pra gente, porque gera oportunidades, né? Então, hoje os nossos clientes nos indicam, Confiança, né? Confiança. Então vocês têm um trabalho basicamente diferenciado. Sim, eu até ia comentar. Às vezes a gente atende, né, bastante comércio em Indaiatuba de final de semana. Eu faço questão de passar na frente pra ver se tá cheio. Se tá cheio, eu falo, graças a legal. Deus, tá cheio. Então me explica, o trabalho de vocês como é que é? Vai, eu tenho uma empresa. Eu tenho uma empresa. Por qual motivo eu procuro o trabalho de vocês? Hoje a gente atende não só quem tem, mas quem deseja ter. Tanto quando a gente fala da missão, da nossa... Na verdade, nosso posicionamento é transformar sonhos em realidade. Olha, você é marqueteira. Eu acho que quando a gente bom. tava formatando isso, tipo, qual que é o nosso flow mesmo? É ver aquela ideia saindo do papel. Então, desde no começo, desde coisas pequenas... Flow, transforme sonhos em realidade. Em realidade. Então, desde pegar, tipo, um negócio pequeno, que o cliente acha que aquilo vai ser só aquilo. E a gente fala, não, vem cá, vamos dar uma voltinha, vamos ver o mercado, vamos ver quantas oportunidades você tem e que esse negócio não vai ser só esse negócio. Então, já teve casos, né, de uma cliente, até durante a pandemia, que ela tinha uma ideia e ela achava que aquela ideia dela fazia muito sentido, ia estrondar, ia ser um negócio e tal. Aí a gente levou ela para um encontro de outros empresários, tipo um Shark Tank, né? Olha. E aí a gente pegou o plano de negócio dela e apresentou pra essa galera. Mas daí tinha gente da Bosch, tinha psicólogo, tinha gente de tudo quanto é segmento. Todas as áreas. Né? E a galera começou, a trucidar. Fazer muitas perguntas Metralhar e ela o não negócio sabia dela. responder. Aí no dia seguinte, ela procurou a gente, ela falou, olha, obrigada por isso, porque eu ia investir uma grana nisso e o meu negócio não tá 100% fechado. E aí a gente sentou novamente, fez pesquisa, e aí a gente mostrou outras oportunidades pra ela e formatamos um negócio. Então vocês deram uma consultoria de negócio para elas, para ela, para formatar o negócio dela. Pra depois ela executar. Porque o investimento... Até aquele outro projeto que a gente participou também, de Design Think, que era um projeto onde um casal de fora da cidade queria arrendar uma terra pra criar um espaço de casamento. Não, era eventos. Eventos, Aí a gente foi fazer uma visita nesse local, que era um local que a gente viu que, né, tipo, ia ter um investimento muito grande ali. E a gente foi fazer uma visita com vários fornecedores de casamento, porque quando você pega um espaço de eventos, o casamento eu acho que é o evento mais, assim, difícil de realizar, né, porque ele é muito completo. Sim. E daí a gente foi fazer essa visita no local. E aí lá a gente foi, nós, junto com a empresa que estava executando esse projeto, E os donos, né, do local também. todo mundo começou a avaliar, pô, pra fazer isso aqui, essa entrada tem que ser maior e tal, e tudo isso foi indo pro papel. Legal. E aí a empresa, no caso que a gente estava junto do projeto, precificou tudo isso e falou, olha, se vocês forem arrendar, se vocês forem continuar com o projeto, o custo é esse. Milhões, assim. E aí eles Olha entenderam que isso estava muito além. Muito fora do que eles muito imaginavam. fora. Muito. Então eu acho que hoje a forma como a gente trabalha é desde tirar uma ideia do papel, fazer o brand, criar aquela marca, até mesmo substituir ou representar o departamento de marketing das empresas. Então hoje a gente responde pelo marketing de várias empresas. Então, desenvolvimento de produto, a gente tá junto. É lançamento, a gente tá junto. Estratégia. Então a gente vende desde o FII mensal, que é você ter toda uma equipe de marketing. Eu acho que na pandemia isso fez muito sentido, porque as empresas removeram os departamentos de marketing e resolveram investir numa... Terceirizar. Então ali você reduz custo, E tá? aí, vamos supor, eu tenho uma empresa, em vez de eu ficar com um custo altíssimo com uma equipe minha de marketing, eu Você terceirizo. terceiriza e você tem uma equipe até maior para fazer um Até trabalho maior. para você. Então, eu tenho um negócio, ou eu quero montar um negócio, eu procuro vocês me ajudam a formatar o negócio e ajuda eu vender o negócio. Hoje a gente trabalha com design de serviços, que seria Tá essa bom, parte então a de gente assina formatação. quando? Que bom, depois a gente conversa aqui. Nossa, gente, é uma solução mesmo. Uma baita de uma solução. Eu mesmo tenho muitas pessoas que vêm me procurar para conversar e tal. E o trabalho de vocês é sensacional.
A gente tem muito Porque- parceiro envolvido, né? Tipo, sozinhas, assim, a gente tem parceiros de consultoria financeira, da parte de operação. Então, tem braços, a gente precisa de outros braços, até porque o nosso know-how, ele tá em comunicação, em estruturação para posicionamento de marca. Mas ali a gente tem uma galera envolvida que Posicionamento contribui. de marca, ou seja, a pessoa ter uma marca de confiança, credibilidade, que vende, né? Exato. Porque o que vende é credibilidade, né? Você É. nunca vai comprar algo que você não acredita que aquilo vai dar certo, né? É. Então vocês Gerar ajudam a esse empresa desejo, né? a gerar Essa esse desejo, necessidade. né? E a primeira pessoa que precisa acreditar é o próprio dono do negócio. Então, às vezes, a gente Nossa, pega perfeito. pessoas que quer montar, mas porque, eu tive uma ideia, mas a gente já tem esse feeling, né? De sentir se a pessoa tem certeza do negócio ou não. Assim como a gente tem o feeling de saber se aquele negócio É bom é ou não bom é? ou não, vai dar certo. Não é que a gente não acredita, mas hoje, né, depois de 7 anos, a gente já consegue, não é escolher, mas, poxa, a gente tá dentro dos projetos que a gente realmente acredita. Que a gente realmente sente que o cliente também tá nesse flow. Que ele também acredita, né? Que o ele negócio ali acredita. tá formado na cabeça dele. Ele tá envolvido Ele ali. tá envolvido e a gente também se envolve. Quanto Inevitável. tempo dura um projeto assim, em média? É que assim, além de tudo, tem a ansiedade, né? Hoje todo mundo quer tudo pra ontem. Ontem, Tá verdade. todo mundo, né? Tempo é dinheiro. Precisando. Então, qualquer pessoa que investe hoje numa agência ou investe em marketing, ele já pensa, se eu tô investindo, O retorno é é rápido. rápido. E não é assim, Não né, é. gente? Não tem como a gente começar a trabalhar no seu projeto sem eu ter propriedade sobre ele, ou se eu tenho o mínimo conhecimento do teu mercado. E a gente tem muita gente assim. E tem os que entendem, né? Que compreendem a necessidade disso. Ne- Então, para começar num projeto, vocês têm que mergulhar a fundo no projeto, saber conhecer como o proprietário do projeto. Sim. A gente faz um planejamento, né? Então a gente pega, faz um briefing com o cliente, a gente tem uma troca, uma conversa, entende qual que é a meta, o objetivo desse cliente, qual que é a trajetória dele, o que que ele já fez, o que que ele não fez, e a gente faz um planejamento. Então a gente vai estudar a marca. E nessa a gente acaba apresentando coisas que nem ele sabia. Então, de Sensacional. cenário, análise SWOT, concorrente. Então, tipo, a gente... Vamos lá, vamos estudar o mercado desse cliente. Nossa, então o trabalho de vocês vai muito mais além do que a gente imagina. Porque assim, hoje em dia a gente poderia simplesmente, é uma coisa que a gente fala, nós não somos, né, uma agência de post, que entrega post. A gente quer entregar a solução. Ah, legal. Já que você falou isso, é até importante. Qual a diferença? Eu sou um cliente. Aí eu tô pesquisando, sei lá, no Instagram. Por que eu escolheria a Flow? Porque justamente nós Eu não sou uma empresa de post. queremos ser Legal. uma agência que faz posts. Porque pra fazer um post bonitinho e tal, a gente faz e faz muito bem. A gente tem um time de designer ótimo que entrega muito bem. Mas e a solução, né? E onde está o resultado? E nós também não somos responsáveis pelas vendas. Isso é uma coisa que a gente tenta educar o cliente desde o começo. Sim. A gente não responde sobre venda. A gente faz um trabalho A gente para. trabalha para Gerar, trazer, né? gerar oportunidades. Só que Desejos. o seu comercial e o Corre seu atrás. responsável de venda tem que estar preparado para resolver isso também. Por isso que a agência e cliente tem que falar a mesma língua. Legal. Porque não adianta na rede social ser tudo lindo, chega lá atendente com cara amarrada pra Nossa, te atender e não gente. falar a mesma linguagem que uma rede social. Então, Então, Sensacional já tem que esse falar exemplo que desde você o falou. começo. Sensacional. que... Porque vocês fazem um baita de um trabalho e de repente o cara lá tá com uma equipe assim bem desanimada. chega num dia ruim e passou o contrário do que a gente comunica, né? Do posicionamento cliente do Nossa. cliente. oculto, né? A gente É, faz cliente a gente oculto. faz. Logo que a gente fecha com o cliente, a gente já faz o cliente oculto sem o Sério? cliente saber. Olha que legal. Então, nosso time normalmente não é a gente manda alguém, essa pessoa faz todo o contato ali. Toda análise, né? tudo Tudo que é que importante precisa. a gente saber. De todos os meios, de todos os canais, chega de surpresa, avalia tudo. Puta que da hora. Deixa eu fazer o cliente oculto, eu vou amar fazer isso. Nossos de comida é a melhor coisa. Que a melhor top. coisa. E aí a gente trabalha com cliente oculto porque a gente precisa justamente entender. Porque uma coisa é. Aí tem a questão dos olhares, né? Porque uma coisa é o cliente falar que o problema é esse, o problema tá aqui, não sei o quê. Aí você vai lá e você vê que, tipo, às vezes é só o atendimento que não tá formatado, Alinhado. não tá alinhado. Às vezes. Exatamente, foi como eu falei pra você. Uma cliente que eu entrei lá na loja de colchão, que ela sorriu, eu quase chorei de emoção. Vem cá, me dá um abraço. Gente, Já comprou. Mas hoje falta muito, né? E Não eu é? acho que hoje é a principal dor, assim, dos nossos clientes da parte de gastronomia, Comércio, né? comércio, tá na mão de obra, assim. Eu acho que Na mão de as obra, né, pessoas meu? estão bem desanimadas, bem né? desanimadas. E aí entra um pouco de cultura, aí você tem que olhar para a cultura da empresa, essa cultura tá sendo transmitida corretamente. E a cultura vem através dos líderes. Exato, como é que os líderes se posicionam dentro Sim. disso. Então a gente busca também empresas que façam sentido, né? Então, Maravilha. Então, a Michelle Cristina e a Masterchef
tem aí uma receita perfeita para o sucesso de uma empresa. Flow. Como é que é o slogan lá que você falou? Transformando sonhos em realidade. Sensacional. Eu vou pedir pra até colocar a frase aqui assim, ó, gente, ó. Transformando sonhos em realidade. E a gente sabe que nós estamos num país que o sonho do brasileiro é ter o seu negócio. A maioria quer ter o seu negócio, o seu pequeno negócio. Eu lembro que quando eu trabalhava em CLT, desde criança eu queria ter uma empresa. Que ganhasse R$1.000, mas eu queria ter a minha empresa. E aí quando eu consegui, com 30 anos, abrir minha empresa, eu fiquei muito feliz. Aprendi como vocês, assim, ó. Amarra. Na marra, mas é sensacional. E hoje, sabendo que tem uma empresa como vocês, a Flow, que dá esse suporte para um pequeno empresário, aí tem que ver o preço, né? É acessível, o pequeno empresário, ele consegue? Será que ele consegue dar um start? Então, eu acho que tudo... Vocês dividem? A gente parcela. Parcela no cartão, no boleto. Casas Bahia, né? Mas a gente, hoje... Qual o público de vocês? Hoje a agência, né? Hoje a gente atende clientes globais, a gente... clientes nacionais. Indústrias. Latam também, América Latina e Que locais. legal. Então a gente tem alguns nichos que a gente se posiciona, Vocês não estão somente atendendo em Indaiatuba. né? Hoje a gente representa o marketing de grandes indústrias. Né? Me fala aí algumas aí. Pode falar? Pode. Hoje a gente trabalha com a Johnson, né? Então a Johnson Legal. hoje é uma das líderes do mercado fitness. Sensacional, hein? Então a gente tá com a Matrix, que é da Johnson. Legal. Metal Coat, que já é uma indústria química que atua Sensacional. na Latam. O Deco, nosso cliente, né? O Deco, né? Então hoje a gente Tem tá... que chamar esse Deco pra vir pra cá aqui, porque o Deco é onde tem a Arena Beach, né? Isso, a gente- Sensacional. O lugar que eu fui lá, eu achei lindo. É incrível, né? O projeto do Deco foi um projeto, assim, Uma que construção em parceria com a Flow. é totalmente do zero. Parabéns, tá? Do zero. Sensacional. Desde pesquisa com o instituto, desenvolvimento de produto, Conhecer outras arenas. benchmark, tudo que precisava ali. Foram 2 anos. Então você perguntou de tempo de projeto, né? Por exemplo, Foram o projeto 2 da Arena anos? foram quase 2 anos. Desde Gente. de ideação, né? Desenvolvimento, obra. Então lançamento. vocês sentaram com a equipe, com ele, lá com a galera, e idealizaram juntos, formataram juntos a Arena Beach, lá, a Deco Beach. Deco. O Deco a gente fala que o Deco é uma escola, né? Porque ali a gente passou por todas as etapas possíveis, assim. Então hoje a gente... começou atendendo o Society, né, que já era a primeira arena, e na pandemia que veio, né, o Deco construiu 2 quadras de areia para ele brincar com os amigos, e aquilo acabou, todo mundo aderindo, querendo participar. Aí nasceu o projeto da Arena Beach. Arena Beach. E aí que vocês E daí a gente foram juntos lá junto e com formularam eles. tudo ali. Aí hoje a gente tá na Arena Beach, na Society, na loja, no restaurante. Então ali... Vocês tomam conta de tudo ali, a todos parte os de projetos marketing. aqui Nossa. de Indaiatuba. E a gente foi entrando no esporte, né? Então, por exemplo, a Matrix trouxe pra gente um know-how muito grande do segmento fitness, né? Então, toda a parte de feira Arnold, Irsa, toda a parte do mercado fitness, a gente teve essa bagagem da Matrix. Eventos, né, a parte pra equipe, pro time de venda. Essa parte de RH também, de endomarketing, né? Que é trabalhar a parte interna da marca, a gente também atua. Como é que é isso, trabalhar a parte interna? Putz, é um desafio também, né? É. Hoje a parte interna é porque a gente precisa Tipo, de a gente- motivar. A gente precisa colocar... Mostrar pro colaborador qual é a importância dele, né? Então, tipo assim, se você faz bonito ali dentro, ele vai levar isso pra fora. Ele vai tem que mostrar amar a marca. Sensacional. O Love Brand Tipo, ali. o parafusinho que ele coloca numa peça Tem é valor. muito importante pra outras pessoas e fora da Sensacional, empresa. essa percepção. O funcionário, né, tendo essa... O parceiro tendo essa percepção, ele vai ser muito feliz para começar Sim. e vai ter resultados maravilhosos. Ele tem que estar linkado com a cultura e com o valor da empresa, não tem como, assim. E aí, isso pra gente foi... A gente passou por todas as etapas. Então, a gente foi Legal. entrando nessa parte de esportes, depois cerveja artesanal, sempre foi uma coisa que acompanhou muito a cerveja gente. que você me convidou lá, a É, cervejaria a cerveja Louvada. né? Então, hoje, recentemente, né, um projeto que a Mi tava à frente. Da Copa Paulista de cerveja que aconteceu em Ribeirão. Legal. Então, a A gente gente tá tá sempre envolvida. envolvida com cerveja, gastronomia, esporte, indústria. E como é que está sendo hoje, 7 anos de empresa? Como é que vocês estão sentindo? Como é que tá esse momento? O que vocês estão achando? Bom, a gente tá num momento, eu acho que a Flow, como a gente falou, né? Tá passando por várias etapas. E a gente falou muito sobre cultura e tem uma coisa muito importante que eu acho que qualquer empreendedor vai se identificar, que é casa de ferreiro, espeto de pau. Então a gente demorou muito tempo pra olhar
pra Flow, né? Pra construir a cultura da Flow, porque ela tava na nossa cabeça, sempre foi Fazia sentido aqui, aqui, né? Pra vocês. mas ela não tava externada. Então a gente, Pra galera ali. a gente teve uma luz maravilhosa, que foi a Raquel Bandeira, que salvou a nossa vida, assim. No Brasil? Que ela mostrou pra gente essa necessidade dessa formatação, né? Legal. Então, hoje a Flow, ela tá num processo de transição de posicionamento interno. Eu acho que de trabalhar essa questão do processo, de entender o time, de trazer o time pra perto da gente com uma liderança sólida, formada. Então, recentemente a gente mudou de escritório, nós ampliamos nosso escritório. Que legal, Então, parabéns. pra gente tá muita coisa nova, assim, É. né? Então, a gente tá aprendendo Vocês estão essa parte. crescendo. Estamos. E tá sentindo uma alegria, É sucesso. uma mistura de É. tudo, né? A gente até conversou esses dias, né, sobre, tipo, você imaginava, Flow? Você fala, eu não imaginava. Então, tipo, pra gente o crescimento, ele ia ser, assim, sabe, Bem aos poucos, mas a lento, gente tá. fala, mas fazem 7 anos, É, né? exatamente. Então, tipo, passou muito rápido e a gente viu o crescimento, assim, agora que a gente tá falando, pô, a gente tem um time legal, a gente tem uma galera, né, que soma com a gente, tem uns clientes bacana. Então, tipo, a vida do empreendedor, né, todo dia é uma fase nova, é um Sim. momento novo. Então, É tipo, um leão por dia também. nunca tá 100%. É, Todo dia tem uma- um desafio, E- mas é realizador, eu acho. Realizador, né? E vocês me disseram no início, aí, acho que antes do podcast, que vocês enfrentaram o desafio de ser duas mulheres novas nesse trabalho, nesse projeto. Como é que foi isso? No começo, né? No começo, todo mundo acha. 2 meninas novas. Novinhas, não sabe Então, de o nada. pai ou a mãe deu Que alguma tão bancando. coisa. E E elas ela estão sabia lá. que a gente pegava busão pra chegar no cliente, Tá vendo? táxi, ficava perdida na rodovia. Olha só, E... solzão na cabeça. Nossa. E achava que tava só por diversão, mas não, isso sempre foi um trabalho sério. Então a gente teve muito preconceito de falar, quantos anos vocês têm? Sério? Que faculdade chegou você nisso? fez? Mulheres também. Que E faculdade mulheres. você As mulheres fez? falavam isso. É. Ou seja, o preconceito não é exclusivo do Não, homem. não. De querer saber qual curso você fez, em qual faculdade você fez, como se... Obviamente, tem maravilhosas instituições ali, mas eu acho que tudo aluno, é o aluno né, que que faz. faz. Com certeza. E muita coisa do que a gente faz hoje, a gente nem aprendeu na faculdade. Foi uma coisa que a vida, Acho que o que você aprender de fato não vai ser... É. O mais importante não vai estar na faculdade. Não, Mas- porque você aprende no dia a dia, né? Na faculdade você tem a base, claro, você entende, mas no dia a dia que você vai colocar em prática. A nossa escola foi a nossa primeira agência, na Foi. verdade. A agência que a gente passou, que ali, até na gratidão por eles, porque ali a gente aprendeu, eles investiram na gente, nós aprendemos tudo que precisava. Eles também, né, começaram com a gente, Come- num time pequeno, hoje eles são os maiores aqui. Então, Legal. E vamos lá. Vocês que agora são, né? Já são macaca velha, já são profissionais já do ramo, uma referência, já podemos falar que é uma referência, mais de 7 anos, mais de 12 anos de experiência no mercado, já passaram por um monte de situações. Qual recomendação você daria para alguém que está fazendo faculdade de publicidade? É legal. É uma coisa que eu tenho muita vontade, né? Que a gente gosta muito de... Porque tem gente que dá pra se perder um pouco né? na faculdade, assim. Chega um momento... Acho que todo mundo teve isso, né? Da dúvida. Do tipo, puta... Será que é isso? Será que Será eu que esse quero? negócio vai dar dinheiro? O que você vai fazer? Não sei, eu acho que hoje a comunicação, ela tá sempre se atualizando, né? Hoje em dia é É informação. muito rápido, né? inovação, O tempo né? inteiro. Inovando. Tudo isso, sempre tudo muito novo. Eu acho que hoje a gente tem várias áreas dentro da comunicação e não dá pra você abraçar todas. Então eu acho que primeiro, se você tá fazendo uma faculdade de publicidade e propaganda, é ótimo você ter a base, mas é legal você já desde o início já Mirar ir naquilo que, mirando. né, Já ir se direcionando, te né? enche os olhos, porque o leque é grande. O leque é grande. Para não se perder. Eu acho que não é nem pra não se perder, mas acho que é pra Direcionar mesmo, né? Porque o leque, ele é grande. Então, tipo, não dá pra você chegar numa agência e fazer tudo. Então, tipo, qual é a área que você se identifica? Qual é a área que você mais que gosta? você sabe fazer bem. Porque ali, muita coisa vai te chamar a atenção, né? Isso, e nem todo publicitário vai sair da faculdade e vai entrar em agência. A publicidade, ela não tá só na agência, né? A comunicação, no geral, hoje toda empresa precisa de comunicação. E aí Sim. você vai ter uma redação dentro de uma empresa, mas você pode trabalhar com audiovisual, ao mesmo tempo você pode... Marketing, estratégias empresariais. Então você não tá... É muita coisa, É né? muita Eu acho coisa. que não focar só nessa coisa de grandes agências. A gente tem aí a tecnologia, a inovação crescendo, startup. E hoje, se fosse para dar um conselho pra galera que tá começando, é focar na inovação e na tecnologia. E de cara, e viver um negócio Eu acho ali, que é né? mergulhar em tudo, né? Mergulhar. Mergulhar em Mergulhar, tudo. né? Porque, tipo,
Que nem você chega já com um foco, que nem eu comecei publicidade, meu foco era criação. Eu nunca coloquei a mão na criação. Olha Eu só. nunca fui mexer, a gente fazia nas aulas, mas eu nunca fiz criação. Tem muita coisa na minha cabeça que cria, mas assim, de fazer uma peça, eu não mexo. Então, tipo, a gente na faculdade, a gente participava de muita coisa. A gente ia pra São Paulo, palestra Seletivo, gratuita. né? Então, a gente ia pro Google, a gente era muito xereta. Então, a gente foi conhecendo muita coisa e isso abriu muito os nossos olhos e a cabeça. Você acha que se vocês estivessem sozinhas, vocês estariam onde vocês estão hoje? Sem ser sócia? Nossa, Sozinha? sozinha, não sei. Seríamos amigas, É, claro. mas eu acho que... Eu não me Eu imagino. não me imagino onde tendo eu uma estaria. agência. Eu acho que eu não me vejo tendo uma agência sem a Mi. Eu acho que eu estaria na gastronomia ou eu ia estar em algum outro canto. Que isso desde sempre faz parte Legal, da gente. né? Então, Ou tipo, seja, funcionou. É um café com leite aí, uma mistura muito boa. Não, e funciona tanto que até hoje, assim, fora da agência, né? Além da agência, eu mesmo sou apaixonada por empreendedorismo. Então, eu tô sempre me enfiando onde eu acho que tem oportunidade, já quero criar um negócio. É. E aí, quando eu tenho uma ideia, eu sempre falo, puta, eu preciso da Michelle, não tem como. Olha. Aí a gente vai se enfiando nos negócios juntas, assim. Então, além da agência, a gente vai vendo oportunidade de outras E coisas. projetos da outros vida, né, projetos. Mas acho que só pra complementar essa questão que você falou de quem tá estudando, eu acho que também não ficar só na publicidade. Eu acho que desde ouvir uma música, né, e conhecer um pouquinho de bossa, e conhecer um pouquinho do rock, conhecer um pouquinho de outros estilos, filmes, livros de assuntos que você nem imagina que você vai se interessar, sair um pouco dessa caixa, né, que a gente fica, porque no dia a dia, quando você pega um projeto que você sair tem da que casinha. desenvolver, você tem que, mergulhar num mercado, ou às vezes num assunto que você nem Não faz imagina. nem ideia, né? Hoje, por exemplo, eu já passei por indústria química, você já foi na parte odontológica e vai pro Olha esporte, só. você tá, tipo, com um monte de assunto. E você tem que ter bagagem sobre tudo. E você tava na Flow, você sempre tá na Flow, mas em 2020 você pegou e foi pro Masterchef. 2020 foi pro Masterchef, mas dar uma- foi uma edição curta da pandemia, né? Então eu não fiquei ausente da agência. Foi uma semana ali de gravação, foi um formato mais curto. Mais curto, né? Mas em nenhum momento a agência deixou de fazer parte da minha vida ou de ser meu objetivo. assim. É o seu filhinho, né? Não tem como, assim. Eu acho que meu sonho sempre foi juntar a gastronomia e a publicidade. Não tenho vontade de ter restaurante. Porque Olha. a gente vive o restaurante com os clientes e a gente sabe como é. Pesado, né? Mas juntar a comunicação com a gastronomia, depois do Masterchef, assim, parece que eu tiquei uma parte da vida que eu queria, que era juntar duas coisas que eu gosto. Que numa top, só. né? Então, Gente, maravilhoso. é legal. Gente, eu amei. E você? Eu achei sensacional. Vocês são muito rápidas, muito inteligentes. Meninas novas, né? Prontas pro mercado, fazendo aí acontecer. Respeitar os limites de vocês, mas não abaixaram a cabeça, seguiram em frente. Passaram perrengue. Eu sei que muitas coisas que vocês passaram, vocês nem falaram aqui. Mas eu imagino que foi muito difícil. Deve ter muito choro, muita lágrima, muito desapontamento, frustração que tem. É algo que a faculdade não ensina. As frustrações do dia a dia que não deixa, né, passar. E vocês seguiram adiante. Parabéns, tá? Foi um prazer fazer o podcast com vocês aqui. Acredito que a história de vocês aqui vão inspirar muita gente. Ah, que Obrigada. bom. Fica muito A feliz gente que pela agradece. oportunidade. por compartilhar. Maravilhoso, né, gente? Gostaram? Gente, Flávia Souza, Michelle Cristina, podcast com vocês. Quer dar uma mensagem final pra alguém aí? Poxa, tamo Segue a aí. gente na rede Segue a social. gente na Flow, agência digital. Também pra galera que tá começando, quiser trocar uma ideia, tomar um café, a gente tá super... Conhecer a agência a agência também. fica na Legal. Kennedy, aqui em Dayatuba, dá uma procuradinha aí no Instagram. E a gente tá aí, pronto. A gente gosta de uma prosa, gosta de trocar ideia, tomar um cafezinho. Um café, cafezinho, um chá. só chegar. Gente, maravilhoso demais. Muito obrigado pela audiência. Beijo no coração. E até a Beijo. próxima. Tchau, tchau.